Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para indicar para vocês mais uma obra do Renato Siqueira. Nós já apresentamos para vocês um outro filme dele. Eu vou deixar na tela final para você conhecer e depois assistir. Hoje nós vamos para um filme dele de 2016, que Passou batido, né? Passou batido nacional especial, que é O Diário de um Exorcista Zero. É um filme de terror, é um filme nacional, mas é um filme extremamente bem feito. É um filme que, para vocês que estão acostumados com a cadência e com os enlatados americanos, ele pode parecer um filme muito mais lento, um filme com uma cadência diferente, mas não se enganem, é um filme surpreendente, é um filme muito interessante. E vamos deixar o Arthur começar a apresentar as opiniões e como foi a experiência dele, e vamos bater uma bola a respeito dessa obra que, vamos aguardar, merece aí uma continuação. Vamos ver o que Arthur, vai vir, né? Diário de um Exorcista Zero. Como foi para você? O que você achou? Gostei da história, achei uma história bem interessante, né? Eu assisti esse filme já tem um tempo, reassisti até que recentemente um filme, e ele conta a história, né, sobre... ele começa, essencialmente, a história desse filme, ele fala sobre a vida de um padre em específico. Só que o filme, para poder situar, e talvez para algumas pessoas possa fazer um pouco de confusão, tem gente que faz confusão quando você vai na frente e volta no tempo. Ele conta a história de um padre, onde conta a vida desse padre. E aí, na vida desse padre, ele volta ao passado, conta a história da infância do padre, depois o padre cresce e depois volta para o presente. Então, esse é o passo a passo do filme. Ele conta a história, então, de dois estudantes de jornalismo, dois jornalistas, vão à casa desse padre porque eles querem fazer uma matéria sobre exorcismo. Eles querem falar sobre o oculto. Eles sabem que esse padre ele tem relação com essa história toda do exorcismo. Então, eles visitam a casa desse padre e o padre começa a contar a história dele, como ele se envolveu com a parte do exorcismo. Inicialmente, ele conta a história onde, quando ele era criança, o pai dele se envolveu com algo maligno e foi possuído. Então, coisas acontecem, que também não vou entrar muito em detalhe para poder não estragar a experiência de vocês ao assistir. Vamos segurar a língua para não dar spoiler. Eu estou me também tem que dar uma segurada. Tem que dar uma segurada. E aí, conta a história que mais para frente ele acaba se tornando um padre. Conta a história da infância dele e depois, mais para frente, ele se torna um padre. Quando ele se torna um padre, ele recebe um convite para poder começar a aprender a arte do exorcismo. Porque dois grandes padres que são envolvidos com o exorcismo, eles estão meio que querendo achar uma pessoa para poder encontrar uma pessoa para poder substituí-lo, aprender essa arte e dominar essa arte. E aí esse padre ele acaba entrando nesse mundo dessa maneira. Aí acontece que o mentor dele morre, e aí depois o irmão dele assume, e aí ensina ele toda a arte do exorcismo. E aí ele começa a pegar casos de exorcismo e chega a exorcizar a pessoa da própria família, é chamado para poder salvar a própria irmã. É um filme, em geral, que fala sobre crença, né? Ele fala sobre acreditar em possessão, em religião e tudo mais. Então, assim, acredito que para muitas pessoas que torcem o nariz para essa parte religiosa, que eu acho que é diferente de muito filme que eu já vi por aí com um tema de exorcismo, eu senti muita parte de envolvimento, em comparação com esses filmes, muita parte de envolvimento com algumas coisas assim mais religiosas, mostrando uma parte um pouco mais religiosa, que eu achei muito interessante do filme.
E aí o padre vai lá e vai fazendo história, e aí depois, no final das contas, volta para o presente, onde esses dois estudantes começam a tentar também ter um contato um pouco mais próximo com o sobrenatural. E aí o filme vai desenrolando. Eu não vou contar o finalzinho do filme, porque tem um pequeno plot twist que eu esperava quando eu vi o que estava acontecendo. Eu já sabia o que ia acontecer, mas porque aquela história de jovem fazendo burrice. Exatamente. É o tipo de filme que, até pelo próprio enredo, ele acaba sendo previsível em alguns pontos, você sabe o que vai acontecer, mas a grande sacada não é saber ou não o que vai acontecer, mas é ver como vai acontecer. Então, o Arthur colocou legal. O padre Lucas Vidal, essa retrospectiva da infância dele, toda esse envolvimento do pai com energias sobrenaturais, é uma coisa que fica bem marcada na vida dele, na vida da família. Não se explica de onde vem essa ligação dele do pai, que tipo de rituais o pai fez para trazer essa maldição para a família. E aí, ele ficando mais velho, ele entrando para a igreja, as coisas acabam culminando para que ele se torne aí um padre exorcista e comece e vá de encontro aos seus próprios demônios e até essa maldição familiar, que aí cabe só a ele e batalhar, só ele tem as armas para lutar com o cramunhão de igual para igual. Algumas coisas dão muito certo, outras dão muito errado. Esses documentaristas, esses jovens, esses youtubers que estão entrevistando o padre em busca de uma boa história, em busca, na verdade, de imagens de uma possessão real, que é o que eles querem para bombar no YouTube, para poder conseguir aí notoriedade e até viralizar o material. Eles, não contentes com as informações que o padre gentilmente dá para eles, eles acabam invadindo a casa do padre, descobrem que tem uma pessoa possuída, trancada na casa, que existe um processo de exorcismo em andamento, e aí, como o Arthur colocou, é jovem fazendo o que melhor jovem faz, né? Não entre aqui, é o lugar que eles vão entrar, não façam isso, é a primeira coisa que eles vão fazer. Então, é claro que dá tudo muito errado para esses dois também. Os efeitos especiais estão muito bem feitos. O Renato Siqueira também é responsável pela montagem, pelos efeitos especiais. Ele é coautor da obra. Ele é o faz tudo, ele é o canivete suíço desse filme. É muito trabalho aí envolvido, além do capital, que é só o capital dele. Novamente, é um filme totalmente isento de apoios externos e patrocínios. É um filme que ele bancou, que a equipe dele bancou, e que fez muito sucesso, faz muito sucesso. E aí todo mundo que já assistiu e gostou está aguardando aí, quem sabe, uma parte 2, uma parte 3, cabe aí uma trilogia, talvez. O cinema brasileiro trazendo bons filmes de terror, é bacana, é interessante. Vale lembrar todo o cuidado que o Renato teve e a equipe dele teve para não tornar uma coisa caricata, para não ficar uma coisa tosca, não ficar uma coisa que você não comprasse a ideia. Então, é todo esse cuidado com o enredo e com o filme todo, ele se traduz em
1h45, 1h42 de filme. Assistam, vocês vão gostar bastante. Parabéns novamente ao Renato e a toda a equipe dele. Eu tenho um spoiler que eu vou revelar para vocês aí em primeira mão, em uma conversa informal que eu tive com o próprio Renato. Ele me cedeu aí um tempinho, nós conversamos sobre essa obra, porque eu queria colher mais informações para apresentar para vocês. Existe sim o projeto encaminhando para que saia pelo menos mais um filme desse universo, mais uma continuação. Já está sendo pensada e já está caminhando muito bem até onde eu obtive a informação. Sem previsão de lançamento ainda, mas já nos deixa muito felizes. E aí, Arthur, mais alguma coisa? Tem uma informação que a gente pode comentar aqui. Esse filme é baseado em um livro. Sim, tem uma coisa assim que eu quero comentar. Esse filme ele é baseado em um livro com o mesmo nome. Então, para quem quer ir um pouco além, quer ver de onde veio, de onde nasceu, é só ler o livro, procurar o livro, que também tem o mesmo nome do filme, e aí vai ter certamente algo a mais ali, uma história a mais contada de uma maneira do autor do livro, né? Que pode também completar a história do filme que você está assistindo. É um filme que atualmente ele se encontra na Netmovies gratuitamente para assistir. Ele já esteve em várias plataformas de streaming. Provavelmente ele vai voltar para alguma grande aí, então vocês fiquem de olho. Se você sabe aonde encontrar, se você já assistiu, se você viu que ele já voltou para algum catálogo, comenta aí, deixa nos comentários aonde encontrar esse filme. Com certeza você vai ajudar a galera que está a fim de acompanhar essa obra. Então curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos aí aguardar quais são as próximas peripécias do padre Lucas Vidal, de como a partir do final dessa história a coisa vai se desenrolar. Continuamos também acompanhando de perto os lançamentos e as produções do Renato Siqueira, aguardando aí muita coisa boa que certamente está por vir. Para fechar, Arthur, mais alguma coisa? Não, tudo foi dito. Então é nóis, valeu! Obrigado.